Você já parou para pensar como um simples encontro pode mudar completamente o rumo de duas vidas? Hoje vou te contar uma história que vai mexer com seu coração. Uma história sobre como, às vezes, quando pensamos que estamos ajudando alguém, na verdade, somos nós quem estamos sendo transformados. É sobre ver além das aparências, sobre segundo tempo, sobre recomeços. Se você já passou por um momento em que precisou estender a mão para alguém ou receber ajuda quando menos esperava, essa história vai te tocar profundamente. Afinal, quem não precisa de uma segunda chance na vida? O dia havia começado como tantos outros para Luciano Camargo. Após uma rotina de orações matinais, decidiu caminhar pelas ruas de São Paulo antes de seguir para o estúdio, onde finalizaria algumas músicas de seu projeto gospel. Seu coração estava repleto de gratidão pelos anos de sucesso ao lado do irmão Zezé de Camargo e pela nova fase de sua carreira, motivada por sua profunda fé e pelo desejo de realizar o sonho de sua mãe, Helena. O sol de outono banhava a cidade com uma luz dourada, criando um contraste peculiar com o cenário urbano. Luciano respirava o ar da manhã, afastando momentaneamente as preocupações sobre as críticas que vinha recebendo por sua transição para a música gospel. Muitos questionavam sua sinceridade. Outros especulavam sobre motivações comerciais. Mas ele sabia, em seu íntimo, que aquela era uma jornada de fé, um compromisso pessoal que transcendia qualquer expectativa externa. Enquanto caminhava por uma praça no centro da cidade, seus pensamentos foram interrompidos por uma voz grave e melodiosa que interpretava Evidências, justamente um dos maiores sucessos de sua carreira com o irmão. Intrigado, Luciano seguiu o som até encontrar sua origem. Um homem de aproximadamente 50 anos, roupas desgastadas, sentado na calçada com um violão velho e desgastado. O que mais impressionou Luciano não foi apenas a qualidade vocal excepcional daquele homem, mas a emoção genuína com que interpretava cada verso. Era como se a música fosse um refúgio, um último fio de esperança, ao qual se agarrava com todas as forças. A interpretação era crua, desprovida de artifícios, mas carregada de uma autenticidade que muitos artistas consagrados jamais conseguiriam reproduzir. Por alguns minutos, Luciano permaneceu ali, observando discretamente. As pessoas passavam apressadas, algumas depositando moedas distraidamente, outras simplesmente ignorando aquela figura aparentemente comum no cenário urbano. Ninguém realmente parava para ouvir. Ninguém percebia o tesouro escondido naquela voz. Quando a música terminou, Luciano aproximou-se e depositou uma quantia generosa no pequeno recipiente que o homem usava para arrecadar dinheiro. Os olhares se cruzaram e algo inexplicável aconteceu. Naquele breve momento, Luciano sentiu um chamado interior, uma conexão que transcendia as circunstâncias. Sua voz é incrível, comentou Luciano, iniciando uma conversa. O homem, com olhos que revelavam surpresa e um certo desconforto pelo reconhecimento, agradeceu com um aceno discreto. Apresentou-se como Elias e, encorajado pela genuína admiração demonstrada por Luciano, compartilhou fragmentos de sua história. Ex-músico profissional, havia integrado bandas promissoras nos anos 90, chegando inclusive a abrir shows para grandes nomes da música brasileira. Os vícios, no entanto, começaram a consumir sua carreira, seu casamento e, eventualmente, toda a sua vida estruturada. Conflitos familiares se intensificaram, oportunidades desapareceram e, em uma espiral descendente, as ruas tornaram-se seu lar, seu palco, sua realidade. Ainda canto porque é a única coisa que me faz sentir humano, confessou Elias, ajustando as cordas desgastadas de seu violão. Aquela frase reverberou profundamente em Luciano. Como alguém com tanto talento poderia ter sido reduzido àquela situação? Quantas outras vozes silenciadas existiriam pelas esquinas da cidade, invisíveis aos olhos distraídos da maioria? Nos dias seguintes, Luciano não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Durante os ensaios no estúdio, nas reuniões com produtores,
Mesmo nos momentos de oração, a imagem de Elias e o som daquela voz extraordinária permaneciam vivos em sua memória. Algo naquela história incompleta o perseguia. Após muito refletir e orar, decidiu que precisava fazer algo. Não se tratava apenas de caridade ou assistencialismo. Era sobre reconhecer e valorizar um dom, uma expressão artística que merecia ser ouvida. Retornou várias vezes à praça até encontrar Elias novamente e, desta vez, com uma proposta: oferecer-lhe uma oportunidade de gravar algumas músicas em seu estúdio. A reação inicial de Elias foi de desconfiança e incredulidade. Por que um artista famoso se interessaria por um desconhecido das ruas? Já tinha visto muitas promessas vazias ao longo dos anos, pessoas que se aproximavam com grandes palavras e desapareciam na primeira dificuldade. No entanto, algo na sinceridade de Luciano, na maneira como falava e, principalmente, como escutava, fez com que considerasse aquela proposta aparentemente absurda. "Não estou prometendo fama ou riqueza", esclareceu Luciano. "Apenas a chance de fazer sua voz ser ouvida com dignidade." A decisão de Luciano não foi bem recebida por todos. Sua equipe expressou preocupações sobre possíveis interpretações negativas da mídia, questionando se não seria visto como oportunismo ou marketing barato. Alguns veículos de comunicação já especulavam sobre as reais intenções do cantor, insinuando que poderia ser uma estratégia para humanizar sua imagem após a mudança para o segmento gospel. "Não estou fazendo isso para aparecer ou para promover minha imagem. Estou seguindo o que sinto que devo fazer", explicou Luciano à sua equipe, firme em sua decisão, mesmo diante da resistência inicial. O maior desafio, entretanto, não vinha das críticas externas, mas das barreiras práticas. Elias não possuía documentos atualizados, tinha problemas de saúde não tratados e, o mais complexo, uma desconfiança arraigada em relação ao mundo que o havia rejeitado. Luciano precisou mobilizar assistentes sociais, médicos e psicólogos antes mesmo que qualquer nota musical pudesse ser gravada. As primeiras sessões no estúdio foram desafiadoras. Elias, apesar de seu talento inegável, lutava contra a insegurança e os fantasmas do passado. Sua voz tremia em certos momentos, não pela falta de técnica, mas pelo peso emocional de estar novamente diante de um microfone profissional, cercado por equipamentos de última geração e profissionais do meio musical. Luciano, paciente, conduzia as gravações com sensibilidade, compreendendo que estava lidando não apenas com um músico, mas com uma alma fragilizada buscando redenção. Muitas vezes, interrompiam as sessões para simplesmente conversar, compartilhar experiências ou, em determinados momentos, apenas respeitar o silêncio necessário para que Elias processasse aquela avalanche de mudanças em sua vida. Os técnicos do estúdio, inicialmente céticos, foram progressivamente conquistados pela autenticidade de Elias e pela determinação de Luciano. O que começou como um projeto movido por compaixão transformou-se em uma genuína colaboração artística, onde todos envolvidos reconheciam estar participando de algo extraordinário. Com o passar das semanas, a confiança de Elias cresceu, assim como seu vínculo com Luciano. O que começou como uma relação de ajuda transformou-se em uma parceria musical genuína. Elias compartilhou composições guardadas há anos, canções escritas em momentos de desespero, outras em raros instantes de esperança. Luciano, por sua vez, ofereceu arranjos que valorizavam aquele timbre peculiar, criando um ambiente onde a essência de Elias pudesse brilhar em sua plenitude. Paralelamente ao trabalho no estúdio, Luciano ajudou Elias a reestabelecer contato com sua família. Descobriu que o músico tinha uma filha de 22 anos, Carolina, com quem não falava há mais de uma década. O reencontro foi inicialmente tenso, marcado por mágoas acumuladas e expectativas frustradas. Carolina havia crescido imaginando um pai que a abandonara por escolha, não por circunstâncias. Aceitou conhecer Elias mais por curiosidade do que por desejo de reconciliação. No entanto, ao ver o pai cantando no estúdio, algo mudou em seu olhar.
Reconheceu no homem fragilizado à sua frente não apenas o pai ausente, mas um ser humano lutando para reconstruir-se. Aos poucos, visita após visita, a relação começou a cicatrizar. Carolina, que havia herdado o talento musical do pai, sem jamais desenvolvê-lo por associá-lo a memórias dolorosas, começou a cantar timidamente junto com Elias em algumas sessões. O ponto culminante dessa jornada seria uma apresentação especial na igreja que Luciano frequentava. Um momento simbólico, onde Elias poderia não apenas mostrar seu talento renovado, mas também celebrar sua própria reconstrução pessoal. O evento havia sido planejado com cuidado, com um repertório que mesclava músicas gospel com algumas composições originais de Elias, adaptadas para o contexto. Luciano convidou pessoalmente Carolina para participar, sugerindo que fizesse uma surpresa ao pai durante a apresentação. A jovem, apesar da apreensão, concordou. Seria um passo significativo no processo de reconciliação familiar. Na véspera do evento, entretanto, Elias desapareceu. Seu quarto na casa de apoio onde estava hospedado encontrava-se vazio, com poucos pertences levados. Deixou apenas uma carta para Luciano. Agradeço por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava, mas não me sinto digno de subir naquele altar. Algumas manchas do passado não se apagam facilmente. O medo de decepcioná-lo, de decepcionar minha filha novamente, é maior do que posso suportar. Continue sua missão de transformar vidas através da música. A minha você já transformou, independente do que aconteça daqui para frente. Luciano sentiu o peso da ausência de Elias. Questionou-se se poderia ter feito mais, se havia algo em suas palavras ou ações que tivesse afastado aquele homem. Talvez tivesse apressado demais as coisas, subestimado o tempo necessário para cicatrizar feridas tão profundas. Durante horas, ele e sua equipe procuraram por Elias nas ruas próximas, nos locais que costumava frequentar, sem sucesso. Carolina, ao ser informada do desaparecimento do pai, demonstrou mais preocupação do que mágoa. Aquela fuga não era sobre rejeição, mas sobre medo. O medo de não ser suficiente, de não merecer aquela segunda chance. Decidiu, ainda assim, seguir com a apresentação, dedicando-a a Elias, onde quer que estivesse. A igreja estava lotada naquela noite. Luciano compartilhou brevemente a história de Elias antes de iniciar sua performance, sem romantizar ou dramatizar excessivamente, apenas relatando como aquele encontro inesperado havia transformado sua própria perspectiva sobre fé e redenção. Enquanto cantava uma música sobre recomeços e segunda chance, acompanhado por um arranjo simples de piano, uma silhueta familiar surgiu ao fundo do templo. Era Elias, visivelmente emocionado, lutando contra sua própria insegurança. Seus olhos percorriam o ambiente, talvez buscando motivos para recuar, talvez reunindo coragem para avançar. Carolina foi a primeira a notá-lo. Sem dizer nada, levantou-se de seu lugar e caminhou em direção ao pai. Um abraço silencioso no corredor lateral da igreja comunicou mais do que palavras poderiam expressar. As mãos da jovem tremiam, mas seu olhar transmitia uma certeza inabalável. Você pertence a este lugar. Você merece estar aqui. Ao ver a cena, Luciano interrompeu sutilmente a música e estendeu a mão, convidando pai e filha a se juntarem a ele no altar. Hesitantes, ambos caminharam pelo corredor central, enfrentando olhares curiosos. Alguns emocionados, outros ainda desconfiados. Quando finalmente subiram ao palco, a congregação aplaudiu, não apenas pelo gesto, mas pela representação viva do poder da fé e da persistência. Aquele aplauso não celebrava apenas uma performance musical iminente, mas uma jornada humana de queda e redenção. Luciano entregou o microfone a Elias, recuando alguns passos para que ele ocupasse o centro do altar. O ex-morador de rua, agora com roupas simples mas limpas, respirou profundamente. Seus olhos encontraram os de sua filha, depois os de Luciano, como se buscasse permissão, coragem, legitimidade. Esta música escrevi quando ainda tinha esperança.
disse simplesmente, antes que os primeiros acordes do piano começassem a preencher o ambiente. A voz de Elias, agora livre das amarras do medo, elevou-se com uma potência surpreendente. A canção falava sobre perdas, sobre cicatrizes que não se apagam, mas também sobre a possibilidade da luz encontrar caminhos através das fissuras da alma. No refrão, Carolina juntou timidamente sua voz à do pai, criando uma harmonia imperfeita, mas profundamente comovente. Luciano observava a cena com os olhos marejados. Aquele momento transcendia qualquer expectativa artística ou projeto social. Era um vislumbre do porquê tinha escolhido a música gospel, não como um gênero musical, mas como um veículo para expressar a possibilidade de transformação, de restauração, de encontro com o divino em meio à imperfeição humana. Nos dias seguintes, o vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais, não apenas pela qualidade musical, mas pela história por trás daquelas vozes. Os comentários variavam desde emocionados elogios até algumas críticas cínicas, questionando se tudo não passava de uma estratégia bem elaborada de marketing. Elias começou a receber propostas para participar de eventos, algumas genuinamente interessadas em seu talento, outras claramente tentando capitalizar sobre a repercussão viral. Com o apoio contínuo de Luciano, aprendeu a discernir entre oportunidades reais e exploração de sua imagem, dando os primeiros passos para reconstruir sua carreira de forma sustentável e autêntica. O relacionamento com Carolina evoluía gradualmente, com encontros regulares e longas conversas, onde décadas de ausência eram processadas com honestidade e vulnerabilidade. Não havia romantismo na reconciliação. Ambos reconheciam as dificuldades do caminho, mas estavam dispostos a percorrê-lo juntos. Inspirado por essa experiência, Luciano decidiu expandir sua missão. Junto com Elias, fundou um projeto social chamado Vozes Resgatadas, que oferece formação musical e oportunidades para artistas em situação de vulnerabilidade. O programa não apenas ensina técnicas vocais e instrumentais, mas também oferece suporte psicológico, jurídico e espiritual, entendendo que a recuperação verdadeira envolve o ser humano como um todo. O projeto começou modesto, com apenas 10 participantes, em uma sala cedida pela igreja. Rapidamente, entretanto, atraiu a atenção de outros artistas, empresários e instituições sociais. Em 6 meses, já contava com instalações próprias e atendia mais de 50 pessoas em diferentes situações de vulnerabilidade. Elias assumiu um papel fundamental como mentor dos novos participantes. Sua experiência pessoal conferia-lhe uma credibilidade única para conectar-se com aqueles que chegavam desconfiados, feridos, desenganados pela vida. Não oferecia soluções fáceis ou discursos motivacionais vazios. Compartilhava sua própria jornada, com suas quedas e recomeços, demonstrando que a transformação, embora possível, exige trabalho árduo e confronto honesto com os próprios demônios. Luciano, por sua vez, usava sua influência e contatos para criar oportunidades reais para os talentos revelados pelo projeto. Organizava apresentações em eventos, facilitava conexões com produtores e estúdios, sempre cuidando para que essas experiências fossem construtivas e respeitosas. O primeiro álbum coletivo do Vozes Resgatadas foi lançado exatamente 1 ano após o encontro inicial entre Luciano e Elias. A produção, simples mas profissional, reunia 12 músicas interpretadas pelos participantes do projeto, muitas compostas por eles mesmos durante o processo terapêutico da música. Entre elas, uma faixa especial, Encontro na Praça, composta e interpretada por Elias e Luciano, com participação especial de Carolina. A crítica especializada recebeu o trabalho com surpresa e admiração. Mesmo aqueles inicialmente céticos reconheciam a autenticidade e qualidade artística do projeto. Mais importante que os elogios técnicos, entretanto, era o impacto nas vidas envolvidas. Dos 12 participantes que gravaram o álbum, 8 haviam conseguido reconstruir laços familiares,
Todos haviam deixado as ruas e 5 já desenvolviam carreiras musicais independentes. O que começou como um encontro casual numa praça de São Paulo transformou-se em um movimento de restauração de vidas através da música. Luciano encontrou em sua fé e em seu talento as ferramentas para estender a mão àqueles que, como Elias, precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar novamente. E quanto a Elias, hoje ele não apenas recuperou sua dignidade como músico, mas também reconectou-se com familiares distanciados há anos. Sua história se tornou um símbolo de esperança para muitos que ainda vivem nas ruas, lembrando que nenhuma situação é definitiva quando encontramos pessoas dispostas a acreditar em nosso potencial. Em uma entrevista recente, questionado sobre o que teria acontecido se Luciano não tivesse parado para ouvi-lo naquela manhã na praça, Elias respondeu com simplicidade: "Talvez eu ainda estaria lá, cantando para ninguém ouvir. Ou talvez não estaria mais aqui para contar essa história. A diferença entre invisibilidade e existência às vezes depende apenas de alguém disposto a realmente enxergar você." Luciano, ao seu lado na entrevista, acrescentou: "Quem realmente ajudou quem nessa história? Acreditava estar estendendo a mão para alguém em necessidade, mas foi Elias quem me ensinou o verdadeiro significado da música como instrumento de conexão humana. Minha carreira gospel ganhou propósito além das palavras. O Vozes Resgatadas continua crescendo, inspirando iniciativas semelhantes em outras cidades. Carolina, agora reconciliada com seu pai e com sua própria musicalidade, coordena a mais recente expansão do projeto, focada especificamente em jovens em situação de vulnerabilidade. A história de Luciano e Elias permanece como um lembrete poderoso de que encontros aparentemente casuais podem conter sementes de transformação profunda, de que talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais improváveis e, principalmente, de que a música, em sua expressão mais genuína, transcende entretenimento ou arte, torna-se ponte para a reconexão com nossa própria humanidade. E então, o que você achou dessa história de transformação? Quantas vezes passamos por alguém precisando de ajuda e nem notamos? Ou pior, notamos, mas seguimos em frente, pensando que não é nossa responsabilidade. A história de Luciano Camargo e Elias nos ensina que, às vezes, um simples gesto de atenção pode mudar completamente a vida de alguém. E a nossa também. Talvez você esteja se perguntando: será que preciso ser famoso como Luciano para fazer a diferença? Absolutamente não. A verdadeira lição aqui é sobre estar presente, sobre realmente ver as pessoas além das aparências, sobre reconhecer o valor que existe em cada ser humano. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é nossa atenção sincera. O que você faria se estivesse no lugar do Luciano? Teria parado para ouvir aquela voz no meio da correria do dia a dia? Ou teria simplesmente seguido seu caminho? E o que mais te tocou? Foi a coragem de Elias em aceitar ajuda, a persistência de Luciano, ou talvez o perdão demonstrado por Carolina? Conta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou nessa história. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias inspiradoras. Tem muita história incrível vindo por aí, e eu quero contar todas elas para você. E lembre-se, às vezes mudamos o mundo não com grandes gestos heróicos, mas simplesmente parando para ouvir uma música na praça e reconhecendo o valor de quem a canta.